Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um encontro síncrono. Hoje temos várias novidades, são vários assuntos, bastante conteúdo, mas vai dar certo, vamos lá. Na verdade, hoje vocês vão escutar várias coisas e depois vocês vão colocar a mão na massa. A tela por enquanto está se comportando, vamos ver. Não pode elogiar muito, né, que senão já já dá problema, mas acho que ela vai sobreviver. Muito bem, vamos lá. Bom, conforme foi conversado no nosso último encontro, então lembrando, tá? Para quem está um pouco por fora dos assuntos, só atualizar, então, rolou uma enquete no Discord, tá? Onde foi foi algo bastante desbalanceado, na verdade, a escolha do dia do encontro síncrono, tá? E nisso, boa parte da turma acabou decidindo por terça-feira. Então, tiveram alguns que escolheram na quinta, peço desculpas aí a quem fez parte dessa pequena porcentagem, mas terça-feira venceu assim de lavada. Foi muito, a quantidade de votos foi muito maior na terça do que na quinta. Eu diria até que quinta-feira acabou meio que empatando com os indiferentes, né? Mas acontece. Então, enfim, como boa parte acabou decidindo por terça, a gente segue com terça-feira, tá? Até onde eu vi, eu posso estar enganado, tá? Mas até onde eu vi, acredito que agora, até o final do semestre, a gente consiga avançar nas terças sem interrupções de feriados. Vamos ter, logicamente, o recesso, né, no final de dezembro, mas depois a gente consegue seguir até o final nas terças-feiras. Muito bem. Voltando então, a abordagem de figura humana, lembrando, está dividindo em dois conteúdos, tá? Então a gente vai trabalhar inicialmente com corpos e depois com rostos. Ah, aproveitando que eles vão ser conteúdos separados, então cada um deles vai ter uma abordagem diferenciada. Então, adiantando aqui, a abordagem que vai ser utilizada para corpos vai ser utilizada a abordagem tridimensional, então tem a lista aí, e depois para rostos vai ser bidimensional, enfim, são. Relembrando, não quer dizer necessariamente que é obrigatório, então toda vez que eu for desenhar corpo, eu preciso desenhar dessa forma, e assim também, consequentemente, para rosto, também mesma coisa. E não estaria errado até inverter. Então, não seria errado pegar a abordagem bidimensional, trabalhar com corpos e tridimensional para rostos e vice-versa. Muito bem. Nessa abordagem tridimensional, então a gente vai trabalhar com alguns conteúdos, o qual justamente nós vamos ver hoje, tá? Cada um deles. Tentar especificar cada um desses passos para depois vocês entenderem um pouco melhor essa ideia da abordagem sucessiva, tá? A importância de cada um desses passos. Já me antevendo, tá? Eu entendo alguns questionamentos como, mas por que eu preciso fazer essa quantidade de passos, né? Isso parece um pouco excessivo, então não é necessariamente a forma, principalmente para as pessoas que já desenham, não é necessariamente a abordagem que eu utilizo a desenhar um corpo. É aquela história de sempre, tá? Eu entendo, não quer dizer necessariamente que vocês são obrigados a utilizar cada uma dessas etapas, não quer dizer também que é necessariamente o melhor método, a melhor abordagem, porém é interessante ter essa ideia naquele sentido de experimentação. Então a gente vai tentar utilizar esses passos indicados e tentar trabalhar as etapas de forma sucessiva, cada uma delas, justamente para compreender essa construção, tá? Depois nós vamos realizar uma atividade baseada nelas, mas depois fica a critério de cada um. Então a ideia é justamente tentar treinar um pouco isso, tentar adequar isso ao método de trabalho de vocês, e no futuro vocês acabarem julgando se isso está sendo útil ou não, se eu não vou utilizar necessariamente todos, mas vou pegar alguns deles e adequar o meu método, vou aplicar algum desses junto a outros que não fazem parte dessa lista, enfim, aí cada um vai acabar se apropriando de uma forma. Muito bem? Um clique aqui, um clique ali, calma aí, pronto. Então, nessa abordagem, tá, inicialmente, essa etapa inicial
Basicamente hoje também nós vamos dividir nessa parte mais introdutória da estrutura e depois nós vamos avançar para a parte mais da volumetria em si. Para essa parte da estrutura, tem outros, tá? Mas eu indico esses livros, então são boas referências, tá? Para essa estrutura do desenho. Lembrando que esses livros não abordam necessariamente só essa etapa da estrutura, tá? Alguns deles, inclusive, trabalham toda a parte da construção da figura humana como um todo. Não são raros, às vezes, também que não trabalham apenas também necessariamente só os corpos, trabalha rosto também, etc. Mas, enfim, vale para o conteúdo como um todo. São boas referências, tá? Depois, mais para frente, eu vou indicar outros. Seguindo, então, iniciando, tá? Na nossa lista, começando com proporções. Na verdade, é algo que a gente já viu, tá? Eu vou passar relativamente rápido, mas só para relembrar. Então, proporção, pensando na estrutura do desenho, tá? Naquela metáfora ainda do boneco de palito. Então, isso vai ser essencial para a parte de conseguir construir e estabelecer a pose, estabelecer as partes do corpo e estabelecer relações de tamanho se elas estão proporcionais, ou seja, baseado num modelo, seja ele real, seja uma imagem de referência, seja o que for, a gente vai ter uma construção muito básica ainda, lembrando que a ideia do básico é justamente criar uma agilidade, ao mesmo tempo um arrependimento menor, caso necessário, a correção. Então, vou dar um outro exemplo aqui. Porque, além de ser um desenho simples, então essa parte da estrutura, mais ou menos baseada em palitos, por ser algo bastante ágil, então a gente consegue fazer e refazer isso de uma forma bastante ágil e, por consequência, caso necessário, realizar correções também muito rápidas. A partir do momento que a gente começa a detalhar isso, acaba já, de repente, um desenho inicial mais detalhado, trabalhado, até às vezes já se baseando um pouco em acabamento, e aí depois a gente percebe que alguma questão de medida, a proporção está errada, é aquela história, dá preguiça, dá o arrependimento de qualquer correção que precisa ser feita, e às vezes a gente acaba seguindo com aquela falha até o final, tá? Já falei, vou repetir, tá? Não existe acabamento no mundo que acaba corrigindo uma falha de estrutura, tá? Infelizmente não tem. Você consegue disfarçar, você consegue amenizar, mas corrigir não rola, tá? Então sempre vai ter aquele aspecto que o desenho tá até legal, mas tem alguma coisa ali que não me parece certa. Então sempre fica esse sentimento, tá? Em alguns casos mais extremos, infelizmente acaba até sobrepondo ao restante, assim. Então tem aspectos até positivos no desenho, mas ele tá tão desproporcional que é um negócio que parece que fica destoando todo o restante, tá? Então infelizmente ele acaba comprometendo a qualidade e o resultado do desenho. Muito bem. Conforme já foi citado também, algumas técnicas baseadas nessa estrutura simplificada, tá? Lembrando, a gente já consegue trabalhar alguns elementos como os ângulos, então baseando aí numa foto de referência como a que está mostrada para vocês à esquerda, então baseando numa foto de referência, a gente consegue pegar a estrutura básica da pose, ou seja, estabelecer os elementos de tronco, pernas, braços, enfim. A partir disso também começar a estabelecer algumas medidas, qual o tamanho de braço, qual a proporção de perna, qual a distância da cabeça em relação ao tronco, coisas desse tipo, tá? Retomando, a partir de estruturas muito simplificadas, e aí a gente vai ter alguns elementos acessórios que a gente vai acabar dando uma atenção um pouco maior, já vou entrar nisso, né? Mas por enquanto, só tendo em mente que grande parte disso são estruturas muito simplificadas, que enfim vão agilizar todo o processo. Seguindo, outro exemplo, tá? Enfim. A partir desse estudo, então, basicamente desse boneco de palito, bem simplificado, tá? A gente vai ter uma preocupação maior com a estrutura. Aí pode vir a perguntar, ué, peraí aqui, só um segundinho. Sempre assim, sempre no horário de
Peço desculpas aí, eu uso o celular como câmera e, logicamente, que no horário que eu estou utilizando como câmera, os serviços de telemarketing insistem em me ligar. Então, se ainda fosse alguma urgência, mas não, é só telemarketing. Muito bem, voltando. Então, num primeiro rascunho, tá? Essas estruturas simplificadas, então, essa estrutura de palito bastante simples, tá? A partir disso, a gente consegue construir alguns outros elementos acessórios que ainda não vão divergir muito do boneco de palito, mas tem alguns elementos que vão acabar auxiliando para as etapas futuras, tá? Então a gente tem alguma preocupação, sim, apesar de reforçar essa ideia de estrutura muito básica, muito simplificada, mas a gente já tem um ou outro acessório ali que acaba trabalhando um pouco a volumetria e a tridimensionalidade. Vamos tentar ver do que eu estou falando, né? Muito bem. Por falar em abordagens, tá? Então, abordagens mais variadas aí possível, lembrando que alguns chegam em desenhos bastante rigorosos, tá? Quando fala nessa parte da estrutura do corpo humano, trabalha toda a parte da estrutura óssea, muscular, enfim. É um desenho muito mais formal, muito mais técnico, tá? E eu respeito, tá? Dadas as devidas necessidades, né, de ser algo já tão mais técnico, tão elaborado, tão preciso. Porém, no nosso caso, a gente está numa pegada um pouco mais artística, tá? Então, apesar de ter preocupação e apesar de estar também palpado no realismo, a gente tem algumas ressalvas em relação a isso. Então, a gente não vai chegar no extremo de se preocupar com essa construção da estrutura óssea, construção da parte muscular, enfim, a gente vai trabalhar conceitos também da mesma forma, porém de uma maneira mais simplificada. Então, nessa parte da estrutura em si do corpo, ao invés de toda a estrutura óssea, a gente vai simplesmente trabalhar um guia, tá? Então, uma referência, vamos utilizar essa estrutura, porém muito mais simplificada. Então, só para entender que sim, poderia fazer isso de uma forma muito mais detalhada e devido à necessidade disso, tá? Mas no nosso caso, não. A gente vai se apegar a formas mais simples, porém, como eu disse, com algumas particularidades. Então, sem grandes mistérios, tá? Basicamente, qual vai ser a nossa estrutura simplificada? Nós vamos trabalhar o seguinte: qual a estrutura que contém uma forma, tá? Um volume, seja o que for, e aí nesse caso eu vou até poder explicar algumas particularidades que depende muito da vista que você estiver olhando o personagem, tá? Esse desenho que você estiver fazendo. Mas, enfim, alguma estrutura que consiga representar a cabeça. E lembrando, a cabeça, o porquê da importância dela, apesar de ela não ter rosto, tá? Não ter essa estrutura formal, enfim, dos elementos do rosto, é importante a gente ter pelo menos uma ideia da rotação dela. Então, se é um personagem que ele está olhando para o lado, se ele está mais de frente, se ele está para cima, se ele está para baixo, enfim, coisas desse tipo, só para a gente ter uma ideia, e aí, como eu disse, esse elemento de tridimensionalidade. Tem algumas formas de representar isso, tá? Algumas até bastante simplificadas, você simplesmente faz a silhueta e pode fazer, delimitar duas linhas, por exemplo, uma que vai fazer a altura dos olhos e a outra delimitar o centro do rosto, por exemplo. Já serve, tá? Já é mais do que suficiente, até porque quando você começa a rotacionar isso, então, a própria estrutura da cabeça ela vai se diversificar, tá? Por conta do maxilar, coisas desse tipo. E além disso, essas linhas também elas vão estar percorrendo aí o espaço e acompanhando para dar uma ideia dessa tridimensionalidade. Muito bem. Além disso, estruturas básicas, tá? Então temos a coluna, que a gente vai ver como que a gente vai representar isso. A coluna até que, apesar de estar descrita aí, não é uma preocupação tão grande, tá? É mais a questão da caixa torácica em si, e isso é importante. Além disso, a parte do quadril, e justamente esses dois, desculpa, a estrutura desses dois, justamente que vai criar toda essa parte da tridimensionalidade do corpo, que a gente vai entender um pouco melhor como é que esse corpo está posicionado no espaço. Até mesmo porque toda a parte de braços e pernas vai ser basicamente palito. E pode ser literalmente palito, tá? Não tem problema não. Só lembrando, são elementos que, apesar de estarem simplificados, eles possuem a proporção e tem toda essa parte das junções do corpo, ou seja, a gente vai trabalhar
a divisão da perna, vai fazer alguma estrutura que lembre um joelho, e nesse caso que eu falo, pode ser simplesmente uma junção de duas linhas, só para entender que aquela perna se dobra, mesma parte do braço, tá? Não, não precisa, apesar de não ser proibido, de fazer elementos, tá, que representem mãos e pés. E nesse caso pode ser muito básico, tá? Só para entender. E nesse caso pode ser muito básico mesmo, ao ponto da mão poder ser também mais um palito, assim como os pés. Ou se vocês acharem necessário, até se achar que isso vai ajudar vocês, pode até, de repente, trabalhar uma silhueta que lembra um pé, uma mão, etc. Assim como os bonecos de madeira, como vocês quiserem, tá? Mas basicamente essas são as estruturas necessárias que a gente vai trabalhar nessa estrutura simplificada. Particularidade, teremos essa estrutura da cabeça, então lembrando que ela vai remeter essa visão tridimensional, caixa torácica, tá? Então essa parte do tronco e quadril. Então esses três elementos, eles vão dizer qual vai ser a tridimensionalidade do nosso personagem, tá? Depois a partir disso a gente vai detalhar mais nas outras etapas. Só seguindo. Então já foi mostrado para vocês, tá? Algumas ideias. E aí eu vou cair mais específico na parte do tronco e quadril. Então, são elementos, tá? É aquela história. Eu não gosto de trabalhar com um guia, tá? Ou ao mesmo tempo um gabarito de como que eu devo desenhar o tronco e como que eu devo desenhar o quadril. Não tem uma obrigatoriedade, tá? Porém, e aí fica a ressalva, tá? Porém, é importante trabalhar com uma estrutura que a gente consiga entender a tridimensionalidade. Isso vai ser importante justamente porque, apesar desse desenho inicial ser algo mais simplificado, temos aí a abordagem tridimensional, então é essa abordagem que a gente está utilizando, e é importante sim a gente entender essa relação desses elementos espacialmente. Não estamos tão preocupados ainda com elementos de braços e pernas, até porque eles são acessórios e acabam sendo consequência dessa estrutura maior, tá, do tronco e do quadril, mas só para entender essa parte da tridimensionalidade, a volumetria, mesmo que de forma ainda simplificada. Então, enfim, alguns exemplos aí, tá, da parte do tronco e do quadril, e essa relação entre eles também, não só da tridimensionalidade de cada um deles, mas aí a parte da coluna que eu falei que vocês não vão necessariamente desenhar, mas que vão ter que levar isso em mente na hora de estruturar tanto o tronco quanto o quadril. O que eu quero dizer com isso? E justamente essa parte da estrutura tridimensional é onde a gente vai ter que ter uma preocupação, mesmo de uma forma indireta, tá? Mesmo que seja um negócio que o desenho da coluna em si ele esteja subentendido, não esteja literalmente desenhada uma coluna, mas que a gente vai estruturar tanto o tronco quanto o quadril de forma que essa coluna ela existe e ela cria toda uma curvatura, independente da rotação do personagem, tá? Mas tem toda uma curvatura aí de acordo com essa tridimensionalidade. Então a gente vai levar isso em consideração, tá? Lembrando, se for olhar nesses desenhos bem para a esquerda, então tem lá o de cima a baixo, vai? Então, de cima a baixo, o intermediário, que está bem em caixas mesmo, dá para ter uma ideia do posicionamento da cabeça, do tronco e do quadril em formas de caixas. E essas caixas são interessantes porque a gente vê bem essa simplificação e essa rotação desses elementos no espaço. Então a gente sabe que a cabeça se posiciona de um jeito, o tronco de outro e o quadril de outro. A gente tem sempre essa falsa impressão que se a pessoa estiver ereta, né, se ela estiver com o corpo reto, ela por consequência vão ter todos esses elementos alinhados. E não é uma verdade, tá? Até porque o teu tronco está mais projetado, então ele está um pouco mais curvado para frente, e o quadril, enfim, vai ter uma relação entre eles. Ops. E aqui dá para ver bem essa estrutura, tá? E aí justamente a gente vê como que esses elementos se posicionam espacialmente. Então dá para ver a parte do posicionamento da cabeça, tá? E aí tem toda essa estrutura da coluna, como eu disse, não é obrigatório desenhá-la, tá? A gente vai poder simplesmente suprimir isso.
porém é importante estruturar tanto o tronco quanto o quadril posicionados, lembrando da existência dessa coluna, mesmo que ela não esteja desenhada, mas com essa preocupação do posicionamento dela, tá? E aí, justamente isso que nós vamos ter que levar em consideração. Então, alguns exemplos aí. Então, desse posicionamento do tronco e do quadril, tá? Espacialmente, aí temos duas coisas importantes. Essa curvatura, lembrando que a coluna, mesmo que não esteja desenhada, e nesse caso vocês vão experimentar, tá? Alguns acham melhor fazer um arco, tá? Algum desenho, alguma linha que consiga criar uma guia para vocês se basearem como que eu posiciono esse tronco, esse quadril. Alguns preferem, outros não. E ao mesmo tempo tem essa preocupação, tá, dessa curvatura dos dois elementos, como eles são posicionados, e além disso, algum desenho, alguma representação de cada um deles que remeta a essa tridimensionalidade, tá? Então é importante saber que tanto o tronco quanto o quadril são tridimensionais e a forma que eles estão estruturados. Então alguns exemplos, tá? Então a gente consegue ver aí na direita vários exemplos desse posicionamento. Então, não apenas a rotação de cada um deles, tá? Como é que eles estão rotacionados tridimensionalmente, lembrando que se eu for torcer o tronco ou o quadril para lados inversos, tá? Então, lembrando que cada um pode se rotacionar para um lado, então isso mostra a riqueza da tridimensionalidade do corpo, tá? E ao mesmo tempo a exigência que eu consiga ter elementos que demonstrem isso. E fora as outras coisas, tá? Como lordose, escoliose, coisas que todos nós temos, mas a gente acaba não admitindo. Né? Muito bem. Então, dito isso, tá? Lembrando dessas obrigatoriedades, que apesar de ser elementos simples, temos essa necessidade de posicionar tronco e quadril, então relação de um com o outro, lembrando que temos uma coluna, ela representada ou um não, tá? E além disso, cada um desses elementos tridimensionais, para lembrar que eles estão posicionados espacialmente. Seguindo, então, mesma ideia, tá? Falaram já da lordose, enfim, então, essa parte do gingado do corpo, tá? Então, essa parte do deslocamento do quadril com o tronco, então, essas curvaturas, então, isso também vai estar subentendido, tá? Lembrando que essa curvatura, ela vai estar inserida no desenho, por mais simplificado que seja. E, além disso, mesmo numa visão de frente, a gente consegue estabelecer diferentes relações, tá? Às vezes até contrárias na questão de ângulo, então, ângulos contrários, por exemplo, de tronco e quadril. Então, em torções, tá? Então, torções de corpo. Então, além disso, a gente consegue também representar coisas como essa. Braços e pernas é aquela história. Já que vamos complicar alguns elementos, tá? Então, justamente o tronco e o quadril, alguns outros vão estar simplificados. Então, braços e pernas não se preocupem tanto nessa etapa, tá? Realmente pode trabalhar com formas bem simples. Vai de cada um, tá? Como eu tinha dito, a parte das junções, tá? Um dos pontos só que eu gosto de abordar às vezes tem uma preocupação só de como que as linhas que representam as pernas elas vão estar encaixadas no quadril, tá? E aí vai depender muito da forma como vocês representarem o quadril, mas lembrando que tem um posicionamento correto, tá? Então é justamente ter uma preocupação nesse espaçamento, nessa proporção, até porque, dependendo da forma, do volume que vocês aplicarem ali no quadril, a perna pode estar mais para dentro ou mais para fora, então ter uma preocupação em relação a isso, tá? Porque isso vai acabar destoando para as próximas etapas, mas a gente chega lá, uma preocupação por vez. Então, lembrando, tá? Esse desenho bastante simplificado. Como eu disse, mãos e pés, vocês têm essa liberdade de representar ou não. Vai depender muito da pose que vocês forem fazer, já já vocês vão dar uma olhada, tá? Mas isso é bastante livre. Não temos preocupação ainda de com alguns elementos, tá? Então, por exemplo, braços e pernas principalmente, apesar de a gente estar preocupado em proporção na questão de tamanho, a gente não está preocupado em questão de volume. Qual a espessura do braço, qual a espessura da perna? Isso ainda não é importante, tá? A gente vai trabalhar isso nas outras etapas. Porém, é bom reforçar que estamos preocupados sim com tamanhos. Qual o tamanho do antebraço, qual o tamanho do braço, qual o tamanho da perna, então a parte da coxa, qual a parte da panturrilha, enfim. Então, a gente tem preocupação com esses pedaços.
mas não temos preocupação ainda em relação a volumes. Volumes a gente chega lá, tá? Não é proibido, tá? Mas já já vocês vão entender. A gente vai estar vendo todas as etapas, tá? E justamente pode vir comentários como: ah, mas se eu quiser trabalhar cilindros, não poderia já? Calma, segura que a gente chega lá. Por enquanto, só pensa assim: não é necessário. Essa etapa ainda vai chegar. Muito bem. Seguindo. A atividade, tá? A atividade ela é um somatório. Então, ela é um pacote onde vamos trabalhar todas as etapas. Só para não apavorar, tá? A gente acaba vendo tudo de uma vez, mas só dividir, então, essa primeira etapa que nós vimos, a questão da estrutura, para depois somar isso às outras etapas que nós vamos ver ainda. Muito bem, essa parte introdutória. Alguns exemplos, tá? Então, basicamente, são os tipos de imagens que vamos trabalhar. Então, tá aí alguns exemplos dela, tá? Não são todas, mas elas se assemelham bastante, tá? Então, tem essas imagens. Vocês vão escolher 5. Então, tem essa pastinha compartilhada, tá? Depois vocês vão acessar, não precisa acessar agora necessariamente, mas tem uma pastinha compartilhada onde vocês têm algumas opções. Vou voltar aos exemplos, tá? Então, são imagens desse tipo. E vocês vão escolher 5. Vocês vão olhar todas, tá? Sugestão: olhem todas, escolham 5. Uma dica para escolha, tá? Às vezes o que eu vejo bastante são decisões como 5 imagens aleatórias, ou 5 imagens que eu achei, sei lá, bonitas, enfim, 5 imagens que eu achei interessantes. A sugestão que eu dou é assim: mesmo que vocês não executem as etapas propriamente ditas, e a gente vai ver todas ainda hoje, a ideia é o seguinte: façam um exercício mental, tá? Onde cada uma dessas escolhas, vocês podem escolher mais do que. A sugestão até que vocês escolham mais do que 5, por exemplo, escolher umas 8 imagens. E depois cada uma delas faça esse exercício mental de vocês já elaborando as etapas para cada uma delas. Porque aí vocês já vão ter uma visão um pouco melhor. Essa imagem é muito difícil. Essa imagem é um pouco mais fácil. Ah, essa imagem aqui tá legal. Essa aqui, eu não sei nem por onde começar. Então, decisões desse tipo, tá? É aquela história de sempre. Facilitem a vida de vocês. Se vocês acharem uma imagem muito complicada, ou essa parte que às vezes a própria foto não ajuda, tem uma, eu não sei se ela tá aí. Tem uma que é uma desgraça, sei lá, a mulher tá toda pintada, sabe? Ela tá toda prateada, não. Tem uma mesmo, tá aí um exemplo. Tem um exemplo da mulher que ela tá de costas, tá com uma perna para baixo, a outra para cima. Ela tá contra a luz, tá? Então, sim, não dá para ver nada dos elementos dela. Então, as etapas iniciais, beleza. Mas as etapas finais, que depois vocês vão ver cada um dos passos, não estou dizendo para evitar, tá? Vocês podem fazer numa boa, dá para fazer. Mas eu diria que não é o melhor exemplo de imagem para vocês escolherem. Então, tem algumas outras imagens que você tem todo um balanceamento de luz, então a luz está muito melhor aplicada, não que a contraluz seja proibido, mas para o exercício, vocês vão ver que tem um determinado tipo de iluminação que acaba ajudando vocês, tá? Enfim, vamos às etapas, mas só dando essa ideia aqui. Na etapa de decisão de imagens, que parece, essa etapa é tola, simplesmente pega 5 ali, qualquer aleatório, cuidado, tá? Então eu tomaria um pouco de cuidado nessa parte da escolha das referências, até porque isso vai facilitar ou vai atrapalhar o processo de vocês. Como eu disse, sugestão, escolham. Vocês precisam escolher 5, mas sugestão, escolham umas 8, depois decidam 3 que acaba achando mais difícil, joga fora e assim por diante, tá? Muito bem. Para não confundir, então vocês vão escolher 5, tá? Dessa pasta de imagens, vocês vão decidir 5. Sugestão, olhem todos, aquela coisa toda. Muito bem. Primeira etapa, tá? Então, a primeira etapa, vocês vão justamente ter que trabalhar uma estrutura simplificada a partir dessas 5 imagens que vocês escolheram. Então, para cada uma das imagens, vocês vão transformar, usando aquele processo de referência, tá? Coloca a imagem do lado, olha lá, desenha, proporção, aquela coisa toda. Coisas que eu digo que perdem um pouco o propósito, mas que não são proibidas, vai? Então, já evitando discussões aí, mais alguns processos. Ah, professor, posso fazer digital? Pode fazer digital, não tem problema. Mas é impressionante, tipo,
toda vez que eu falo que pode fazer digital, já fica subentendido, eu não sei onde isso está na minha fala, tá? Mas toda vez que eu falo que pode fazer digital, já fica subentendido que, então basta eu jogar a imagem por baixo, e aí eu desenho por cima e já faço a estrutura simplificada em cima da foto. É assim, é proibido fazer dessa forma? Não é uma questão que é proibido, mas toda essa parte da preocupação da proporção, isso meio que se perde, né? Porque você simplesmente está desenhando por cima. Então, toda a parte da estrutura, do ângulo, da proporção, das medidas, isso é meio que automático, né? Quando você simplesmente desenha por cima. Então é assim, eu consegui fazer o desenho proporcional. Bom, você fez por cima, é aquela coisa meio que siga os pontos, né? Então, basicamente, você conseguiu ligar todos esses pontos da imagem. Meio que desmerece o processo. É assim, é proibido, reforço, tá? Não é proibido, não é algo assim que, eu vou tirar ponto de quem fizer isso. Não, não é isso, mas eu acho que toda essa parte inicial, toda essa preocupação da estrutura do desenho se perde porque meio que é feito de forma automática. Lembra um pouco a história da perspectiva, tá? Professor, é errado fazer com software? É errado, não é. É assim, você pode usar alguns recursos, como por exemplo, utilizar linhas que facilitam a vida? Lógico que pode, eu acho que isso não desmerece. Mas você usar recursos como, por exemplo, que já estabelecem a linha guia da perspectiva de forma automática, isso sim, porque acaba meio que comprometendo aquela etapa do raciocínio. É mais ou menos, a gente está aprendendo a fazer conta. Eu posso usar calculadora? Sabe? Então você está justamente perdendo essa etapa de raciocinar, de tentar pensar a estrutura do desenho. Então, reforço, tá? É proibido fazer no digital? Não, não é. É proibido colocar a imagem por baixo? Não, não é. Porém, não é algo que eu recomendo, tá? Porque eu acho que perde toda essa etapa inicial dessa preocupação de ângulo, de proporção, desse tipo de coisa. Agora, a partir do momento que você fizer no digital, manual, como for, e colocar a imagem do lado, para mim tá beleza. Até porque eu não vejo diferença de vocês fazerem no digital ou manual dessa forma, tá? Tá, eu coloquei a imagem aqui no meu monitor, estou desenhando aqui no papel, ou estou fazendo já direto na mesa digitalizadora e coloquei a imagem do lado, estou simplesmente olhando e copiando. Beleza. Nesse caso, para mim, está assim, uma metáfora muito próxima. Não vejo diferença de um processo para o outro, a não ser o material utilizado. Ao invés de um lápis, estou usando a caneta digital, tranquilo. Não vejo muita diferença. Agora, inclusive, posso usar camada, tudo, sem problema. Então, não vejo também um favorecimento de você poder usar camadas no desenho, indiferente, tá? Mas é justamente essa parte de trabalhar a foto por baixo, aí eu já acho que é um pouco demais, tá? Como eu disse, não vou proibir, até porque é difícil ficar averiguando se fez dessa forma ou não, mas enfim, só dizendo que na parte do aprendizado vai influenciar, tá? Então, quem quiser realmente aprender de fato, vai influenciar. Uma outra coisa, tá? E aí, nesse caso, não que não seja possível fazer manual, eu posso até dar algumas dicas de material, tá? De alguns recursos para fazer isso manualmente, mas digital acaba tendo uma facilidade maior, e justamente por consequência do uso de camadas, tá? Que vocês vão ver que a gente está vendo a primeira agora, mas que todas as etapas desse exercício são sucessivas e meio que elas trabalham o mesmo desenho. Nesse caso, para quem for fazer digital, vai ter essa vantagem de utilizar essa sobreposição de camadas, então isso vai facilitar o processo, tá? Mas se por acaso alguém quiser encarar o manual, depois eu posso dar algumas dicas de materiais, de recursos e formas que vocês podem utilizar para também tentar meio que construir uma metáfora de trabalhar essa sobreposição de desenhos. Muito bem. Então, basicamente, vocês vão escolher essas 5 imagens de referência e a partir dessas imagens de referência vocês vão trabalhar a estrutura simplificada. Lembrando, tá? Tem que ter aqueles elementos listados e a preocupação maior nessa etapa é que tenha justamente esse desenho tridimensional do tronco do quadril, tá? Tem essa preocupação da rotação e isso, inclusive, é um dos desafios dessa etapa, tá? Como vocês viram, são corpos ali muito atléticos, tá? Em poses ali muito desafiadoras e cada uma delas tem justamente essa torção de tronco e quadril
que é justamente um dos desafios dessa etapa é vocês conseguirem listar isso, a tridimensionalidade de uma maneira mais fiel possível, tá? Então essa é uma das etapas até de avaliação, os critérios de avaliação dessa etapa agora específica, tá? Então isso é importante. Lembrando, tá, a relação de tronco e quadril, aquela coisa toda. Só dar uma geral no chat aqui. Ah, sim, aí o Douglas tem um comentário muito legal desse uso de referências, né? Essa parte do desenho, né? E eu concordo, tá? Eu, particularmente, sou uma pessoa que usa muito foto, tá? Mas com certeza chega uma hora que você cria uma dependência muito grande que meio que teu desenho não sai do lugar se você não puxar referência. Então aí tem justamente outras questões do desenho criativo, entre outros recursos. Por enquanto, tá? Como vai ser um desenho de observação, a gente não tem como fugir disso, tá? Mas eu entendo essa parte, sim, sempre que possível, tentar se desvincular um pouco disso, até tentar trabalhar um pouco essa questão do desenho de imaginação, porque eu não vejo eles como concorrentes, tá? Eu não vejo necessariamente, a internet, como sempre, tá? Eu vejo muito preconceito em relação a isso. Ah, o cara usa foto, ele automaticamente desenha pior do que quem não usa. É uma bobagem, tá? Então eu vejo aí desenhos e artistas fenomenais de pessoas que utilizam ou não fotos, e eu acho que isso não desmerece, seja a pessoa por utilizar a referência, seja a pessoa por usar a referência e vice-versa, o desenho dela vai ser melhor ou pior por conta disso, tá? É uma bobagem, uma besteira muito grande. Eu não dou um demérito, você usa foto, você desenha pior, eu acho isso uma bobagem muito grande. Assim como também não tem essa coisa, eu sou raiz, sabe? Eu não uso, eu faço tudo de cabeça. Legal, bom para você, mas não é algo que naturalmente vai tornar o teu desenho melhor, tá? Pelo contrário, eu não vejo até. Às vezes a pessoa faz um desenho muito criativo, não tem problema, mas vez ou outra ela usa uma referência para ver a aplicação de luz e sombra, aplicação de brilho, às vezes até a própria cor. Não é isso também que vai tirar o mérito do desenho dela. Deixa eu ver. Então, só respondendo o Vitor. Vitor, no final do conteúdo da aula passada, eu citei alguns, tá? Depois tem alguns ali, eu coloco algumas sugestões, mas depois a gente pode até fazer uma lista, de repente, no próprio Discord, caso vocês tenham algum em mente que não esteja lá listado, citar, eu andei treinando nesse aqui, é muito legal, porque eu também aprendo, tá? Essa é a parte colaborativa da disciplina que eu também vejo algumas opções de vocês, vejo, pô, esse aí mesmo eu nunca tinha visto e ele parece ser muito legal, e eu vou lá e testo coisas desse tipo, então é legal, acho que isso é um bate-papo geral, tá? E justamente vocês se sentirem livres para citarem opções e a gente vai vendo e testa cada um deles, tá? Então é muito legal. E tô com o Oscar. Pô, eu sempre esqueço se é Oscar ou se é Oscar. Eu vou falar Oscar, tá? Se eu estiver falando errado, pode me corrigir. Mas a parte, cada um tem o seu processo total. Essa é literalmente a minha visão, tá? Independente se a pessoa é melhor ou pior, ela tem o processo que é muito particular dela. O que eu vejo só às vezes, e aí é uma parte que eu me preocupa, e isso acontece comigo também, é quando você está preocupado com o seu processo. Então, não são raras as vezes a pessoa diz: eu estou sentindo uma dependência muito grande do uso de referências, e eu gostaria de me desvincular um pouco disso. Então, não são raras vezes que alguns alunos vêm com essa afirmação para mim, e aí eu vejo que é algo para se preocupar. Então, tipo, a pessoa está incomodada em utilizar muita referência. Então, opa, eu acho que é hora de treinar um pouco o desenho imaginativo, né? Então, treinar um pouco, e às vezes eu vejo, principalmente quando eu dava aula de concepção, eu via muito comentários como: a parte de elaborar na cabeça eu consigo fazer muito bem, mas na hora de passar isso para o papel, não vai legal. E é justamente esse treino de você conseguir trabalhar o imaginativo e depois conseguir reproduzir isso, porque são duas coisas distintas, tá? Não se engane. Uma coisa é você ter essa mente criativa, que você consegue articular isso na tua cabeça, e uma outra coisa é você justamente ter essa impressora, você conseguir conectar no USB e conseguir reproduzir isso. Então, uma coisa não necessariamente está alinhada com a outra, tá? E às vezes não é nem questão de capacidade, eu escuto muito isso. Isso é a capacidade do desenho. Nem sempre, pô, porque às vezes você pega uma fotografia e a pessoa reproduz ali fiel, você não vê diferença de um para o outro, mas o imaginativo não sai. É engraçado. Então não são raras as vezes que isso acontece, tá?
E é justamente tentar treinar um pouco essa questão do mentalizar algo que você quer desenhar. Isso é bastante difícil, tá? Até porque a nossa cabeça ela nos prega peças constantemente, então a gente jura que tem aquele elemento fantástico criado na cabeça com maior quantidade de detalhes possível, mas na hora de passar no papel, várias coisas ali ainda estão muito nebulosas, a gente não tem aquilo muito definido. E aí justamente tem um exercício aí de definindo cada vez mais. Peraí. Professor, para alguém que está começando nessa parte, é uma boa tentar construir as caixas por cima? Tiago, eu sou suspeito para falar. Eu gosto muito do processo de caixas, tá? Então eu acabo me baseando muito em caixas para treinar tanto a tridimensionalidade quanto a perspectiva. Então eu não sei se eu acabo forçando a barra, até porque eu particularmente acho que é um processo muito prático para essa parte de entender esses conceitos mais simplificados e principalmente para quem está começando, minha visão, tá? E algumas pessoas acham que não, porque isso meio que amarra um pouco o seu desenho. Ah, nessa parte eu concordo com o Mike, tá? Não precisa ser necessariamente caixas, tá? Não precisa ser obrigatoriamente caixas, mas volumes geométricos no geral eu gosto. Então é algo que me ajuda bastante. Eu uso até hoje, tá? Eu sou suspeito para falar. Então eu uso caixas, eu uso esferas, eu uso cilindros, o que for, para tentar entender não só a estrutura, proporção, perspectiva, enfim, volumetria, coisa desse tipo, mas eu gosto de formas mais simplificadas para depois detalhar cada uma delas. Então, eu gosto. Então, não tem problema. Nesse caso, eu vou. Depois segura um pouquinho aí, mais para frente a gente vai ver essa parte da volumetria, tá? Mas é. Calma, segura, segura. Natal, Oi, diga, Vanessa. pode fazer as caixas na atividade, além do modelo palito? Pode, mas calma. A gente Aí chega. lá vai, lá vai. Vanessa, como sempre, se adiantando. Calma, a gente chega lá. Calma, segure, segure. Deixa eu falar tudo. Eu vou falar tudo. Depois no final a gente faz um perguntas e respostas, senão a gente vai acabar se adiantando de coisas que eu não vou falar. Calma, por enquanto é o seguinte: primeira etapa, escolher as fotos. Segunda etapa, fazer a estrutura simplificada dessas fotos que escolhemos. São 5, tá? Por enquanto, segurem aí. Segurem. Já já eu falo o resto, tá? Aí no final a gente faz esse bate-papo. Mas por enquanto, só para vocês entenderem. Já pode Temos. salvar meu usuário no Discord como spoiler, viu? Contadora de spoiler. Tem Dá que o cargo, colocar, pode dar o cargo. coloca os asteriscos ali, ó. A Vanessa vai falar, a gente já sabe que ela vai contar o final. Dá atenção. Então, assim, duas etapas por enquanto, tá? A primeira, escolher as referências. A segunda, estrutura simplificada para cada uma dessas referências escolhidas. Lembrando, quantidade são 5, tá? 5 delas. Muito bem, compartilhe o processo, aquela coisa toda. Muito bem, vamos seguir. Dito isso, a gente trabalhou primeiro essa parte de estrutura, e agora essa segunda etapa que eu disse para vocês que a gente ia dividir, justamente a gente vai construir essa volumetria, que vai vir um pouco dessa indagação que vocês já estão fazendo, é justamente essa etapa agora, tá? E justamente a gente vai criar essa volumetria no corpo. Por enquanto, famoso palito, tá? Com ressalva do tronco, do quadril, da cabeça, aquela coisa toda. Mas basicamente um boneco de palito ali aperfeiçoado, tá? Nada mais do que isso. Para essa etapa, recomendo alguns outros livros, tá? Mesma história de sempre, não quer dizer que os livros anteriores não sirvam para isso, servem, mas tem alguns outros que já abordam de uma maneira mais específica ou até vai mais além nessa parte do assunto de construção e até mesmo de acabamento, tá? Muito bem, formas tridimensionais. Vamos dar volume à coisa. Assim como a gente abordou lá no início, toda aquela etapa de construção mais fiel, mais científica, com a parte da estrutura óssea, aquele tipo de coisa, assim como também tem algumas pessoas que se dedicam muito a essa parte do estudo muscular, coisas desse tipo. Eu mesmo tenho um colega que ele é fascinado por esse tipo de coisa, então ele faz um desenho totalmente, extremamente realista, que aí vai para essa parte da estrutura óssea, sabe denominar cada um deles, tá? Essa parte dos músculos também, os grupos musculares, enfim. Não é algo que eu faço, tá? Não é algo até que eu entenda, não sei, tá? Alguns músculos, para mim, eu acabo sempre confundindo. Eu tenho que recorrer a referências, por exemplo,
De frente até que eu me garanto, mas quando vai para costas, tem alguns grupos musculares ali que eu confundo, tá? Algumas dessas partes da estrutura das costas mesmo, eu acabo confundindo, tenho que sempre, voltando à parte, puxar referência para olhar, porque eu realmente não lembro, tá? Enfim, é questão de prática, tá? Eu, infelizmente, acabo desenhando mais pessoas de frente do que de costas, então eu sempre tenho essas dúvidas. Muito bem, então dessa estrutura, lembrando da parte mais científica, tá? Então essa construção da estrutura, seja ela óssea ou algo mais simplificado como vamos fazer, assim como também essa abordagem muscular e depois, por fim, uma abordagem mais tridimensional do modelo, nós vamos trabalhar cada uma delas, porém, também de uma maneira mais simplificada. Por enquanto a gente está lá com o nosso boneco de palito maroto, aquela coisa toda, a gente vai construir então essa parte da volumetria. Vamos criar um volume muito parecido com a metáfora, tá, de um modelo de argila, uma modelagem, o que for. E aí lembrando, até como o próprio Mike tinha dito, e justamente a parte do uso de volumes geométricos, o Thiago perguntou, eu reforcei que eu particularmente acho interessante. Um negócio legal, que às vezes é até antes disso, é interessante vocês treinarem esses volumes soltos, tá? Vocês já treinam, logicamente que treinar uma rotação de esfera é meio que básico, né? Não tem muito segredo nisso. Mas, por exemplo, já tentaram treinar uma caixa rodando, então essa caixa espacialmente ela girando, ou a mesma coisa, se vocês acabarem fazendo uma pirâmide ou um cilindro, o que for, tá? Nesse caso, serve uma referência, vocês pegarem um cubo propriamente dito e ficar girando para tentar pensar em diferentes ângulos, tá? Coisas, enfim, diferenciadas, volumes diferenciados, para vocês poderem entender a questão de vistas, né? Então, ter essas diferentes visões e essa parte dos ângulos, rotação, esse tipo de coisa, então é legal. Além disso, então tem essa parte da volumetria, tá? Deformações. Vocês brincarem como se fosse algo mais elástico, então algo mais maleável. Então vocês pegarem essa forma e conseguir brincar um pouco com ela. Então esticar, achatar, esmagar, modelar como se fosse uma massa de pão ou de pizza, enfim, algo que você consegue trabalhar de uma maneira orgânica, isso tem um volume, porém que você consiga criar uma deformidade. E isso vem muita metáfora da modelagem manual ou digital, como vocês quiserem, mas justamente trabalhar com esse volume, com essa massa e conseguir distorcer isso. Então você torcer, rotacionar, amassar, esticar, coisas desse tipo, para começar a ter uma visão mais orgânica, porém isso mais tridimensional. Então são coisas que vão ajudar principalmente para a próxima etapa que a gente vai ver. Legal. Então teve a galera aí que já teve desenho 1 com o Leandro, já chegaram a trabalhar um pouco isso. Muito bom. Eu particularmente não é algo que eu trabalho em desenho 1, tá? Muito bem. Então nessa metáfora, tá? Como se fosse algo, uma borracha ou um material que vocês quiserem pensar, tá? Mas algo maleável. Então vocês conseguem trabalhar isso de uma maneira mais orgânica, tá? E aí eu vou dar alguns outros exemplos. A gente vai utilizar justamente para essa próxima etapa agora. Mais uma vez, muito parecido com essa metáfora de argila. Primeiro, nós fizemos essa estrutura, que seria a nossa estrutura de arame. Começamos a estruturar um pouco esses elementos, então, como se fosse a imagem ali da esquerda. E agora a gente vai começar a dar mais forma para isso. Não vamos chegar necessariamente no da direita, mas a gente vai tentar seguir para essa linha. Já foi dito para vocês, está uma boa referência ao Bridgman, tá? Eu volto a dizer que ele é muito bom para esse estudo, não só da tridimensionalidade da forma, mas como ele trabalha os grupos musculares de uma maneira diferenciada e ele consegue trabalhar uma figura humana de uma maneira realmente mais natural, tá? Ele consegue trabalhar esses grupos musculares de uma maneira que a pessoa não fica parecendo um robô, tá? Um negócio muito artificial, um negócio muito mecânico. Ele consegue trabalhar não apenas dessa forma tridimensional, mas maneira mais orgânica e também, qual que é a palavra? Uma naturalidade, tá? Realmente você conseguir ver que aquilo tem vida. Então você não sentir que é simplesmente um desenho muito artificial. Por isso até acaba sendo uma das opções da gente ter essa visão, dar essa abordagem tridimensional para corpo,
até porque o corpo tem toda essa questão da estrutura, não que o rosto não utilize, tá? Mas o rosto não tem grandes problemas de você não ter se gingado, né? Então, essa parte da movimentação, até porque se o rosto tiver muita movimentação, ele vai ficar um pouco estranho. Mas a parte do corpo, justamente ter essa parte mais natural, tá? Então, não ser simplesmente esse agrupamento de volumes, de formas de músculos, coisas desse tipo, mas ainda assim você sentir que aquilo tem vida. Então, justamente você conseguir criar uma naturalidade na construção e no movimento. Espera aí, só um minutinho. Agora foi. Muito bem. Então, qual que é a ideia, tá? Então, a gente vai trabalhar um pouco daquela metáfora de manequim. Então, sim, a gente vai trabalhar elementos tridimensionais para construir esse corpo. Porém, aí volto a dizer, essa abordagem do Bridgman ele é bastante legal porque ele cria um volume tridimensional e, ao mesmo tempo, ele consegue estruturar isso de uma maneira bastante natural, coisa que outros artistas, pelo menos na abordagem deles, não fazem tão bem. Em compensação, tá? Eu sempre vendo essa ideia do Bridgman ser algo muito milagroso e ser algo muito bom, mas a verdade é que não é necessariamente um estudo simples, tá? E logicamente o cara aperfeiçoou isso ao longo de anos, tá? Então não dá, vou pegar aqui meia horinha, eu vou fazer igual ele. Quem dera, tá? Então não são raras as vezes também que a gente pega vídeos de pessoas que destrincham esse estudo dele e tem discussões às vezes fervorosas do jeito certo de encarar as teorias dele. Então, eu nunca entrei muito nesse mérito, tá? Até de me aprofundar muito se eu entendi da maneira certa ou não, mas a gente acha vários vídeos aí no YouTube, a galera discutindo a abordagem correta de Bridgman, não sei o que Bridgman realmente queria dizer, então, como se aplicar da forma correta os estudos de Bridgman, enfim, tá aí, então, eu só queria ponderar, tá, ter uma certa consideração que, sim, são teorias muito boas, que podem ajudar muito no desenho, porém não necessariamente são coisas triviais, tá? Então não são estudos tão simples assim, basta ali pegar ali meia horinha, eu vou conseguir entender. Então vou dar outros exemplos de autores aí que fazem essa abordagem e às vezes umas abordagens equivocadas do uso de Bridgman, tá? Então o Proco, por exemplo, ele faz essa parte de avaliação de desenhos de estudantes e ver como é que eles estão aplicando isso, por exemplo, a teoria do Bridgman, se isso está aplicado da forma correta ou não. Enfim, são abordagens, acho que vale a pena às vezes ter, principalmente para quem tiver interesse de estudar o Bridgman, às vezes parar um pouquinho, dar uma atenção a isso e ver se realmente está seguindo uma mesma linha de raciocínio ou não. Muito bem, seguindo aí nessa metáfora de bonecos, tá? Meu Deus, action figures, eu não vou entrar naquela polêmica de novo, mas enfim, dessa estrutura, tá? Então, justamente dessa parte de manequins, enfim, bonecos, o que for. Então, já foi falado, tá? Mas só para entender que, basicamente, agora nós vamos criar partes do corpo com tridimensionalidade, porém, de uma maneira ainda muito simplificada, tá? A gente não vai chegar no desenho do corpo humano propriamente dito. A gente vai chegar em estruturas que vamos começar a criar uma volumetria. Lembrando que na etapa anterior, nosso desenho era muito básico ainda, então era muito baseado em palito, e agora a gente vai começar a encorpar isso. Então, o Hajime Sorayama, por exemplo, é uma pessoa que tem muitos estudos que trabalha a figura humana em formas de robô, e ele adora essa parte cromado, enfim, é algo bem da época que ele fez, tá? Eu acho que vale como curiosidade, eu só tenho muita ressalva de indicar os trabalhos dele, porque eu diria que ele é um artista bastante sapeca, vamos colocar desse tipo, e muitas imagens dele não são. Contém um conteúdo bastante pornográfico, na verdade, então ele é bem sapequinha, então muita ressalva, tá? Às vezes vocês podem achar algumas imagens muito fortes aí, principalmente se o filtro do Google não estiver ativado, tá? Então fica aí ressalva. É total, tá? Total. Not safe for work. Total, total. Então fica aí a dica, tá? Principalmente para quem tiver um ambiente aí de trabalho, não é uma boa. Mas como outros exemplos, tá? Então, capa do Aerosmith, sim, e outras coisas como essas, por exemplo, então dá para olhar numa boa, tá? A gente até tem essa conotação de nudez, mas nada absurdo, tá?
Muito bem. Basicamente, tá? Não é necessariamente isso, mas é algo que isso é uma metáfora muito boa do que a gente vai tentar estruturar agora. A gente vai pegar essa parte da volumetria do corpo, tentar trabalhar isso a partir de volumes geométricos simples. Então, é mais ou menos essa a ideia. Então, a gente vai começar a construir essa forma simplificada, algo que até então era do palito, e a gente vai começar a criar volumes disso. Então, ainda de uma forma muito simplificada, tá lembrando? A gente não quer chegar já na forma final da figura humana, mas justamente criar uma volumetria maior. E tá aí um exemplo, por exemplo, as 3 imagens, tá? Eu ficaria mais na do meio do que necessariamente a terceira, tá? Então, lembrando, da esquerda para a direita, tá? Eu não iria já para a última. Então, a intermediária é mais ou menos o que a gente está buscando agora. E aí, tentando responder primeiro, Thiago, tá? Tem problema eu fazer, por exemplo, estruturar volumes geométricos na imagem de referência para compreender um pouco melhor os ângulos, a tridimensionalidade? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta, se é essa mesmo, tá? Mas assim, tem problema eu pegar a foto e aí em cima da foto criar uma outra camada, enfim, o que for, e fazer esses rascunhos de volumes geométricos para tentar entender melhor os ângulos, o posicionamento, se o tronco está correto ou não, e depois, a partir disso, fazer literalmente o meu estudo. Nesse caso, problema nenhum, tá? Você está simplesmente utilizando a foto ali como base para justamente desenhar por cima dela, com essa ressalva que é uma questão de estudo, e depois você vai transpor esse estudo, lembrando, tá? Você não vai simplesmente pegar esse desenho e arrastar para o lado, mas você vai fazer simplesmente uma transposição desse estudo para o teu desenho propriamente dito. Até porque é o que eu falo sempre. Vamos tentar usar a seguinte métrica. É algo que eu poderia fazer no manual, então eu poderia arriscar a foto propriamente dita e depois olhar isso como referência e desenhar? Sim, beleza. Então no digital também não tem o porquê de você não poder fazer isso. Então, sempre vem as trapaças. Ah, mas eu também posso pegar um papel vegetal, colocar por cima da foto e fazer um 3. Mais uma vez, tá? Não é essa ideia, tá? Não é literalmente a ideia de a gente já pegar essas informações prontas, mas basicamente ter isso como base para o nosso desenho, tá? Se for no sentido de base, para vocês se basearem, ok, sem problemas. Se for no sentido de pegar simplesmente e trabalhar um trace da imagem, ressalvas, tá? E realmente vocês não estão aprendendo com a imagem, estão simplesmente copiando. Outro exemplo? Então a ideia é basicamente essa, tá? A gente vai pegar ali o corpo humano, vai começar a trabalhar volumes geométricos muito simples, tá? E aí eu reforço. Então, a perna, no caso, ela pode ser trabalhada através de 2 cilindros. Então, um que vai até o joelho, depois do joelho. Então, não precisa ter necessariamente o contorno da coxa, tá? O contorno da panturrilha não é necessário ainda. Por enquanto, um único volume lá, e não é problema quando, por exemplo, a perna ela está reta. Vocês podem simplesmente fazer um único volume que contempla a perna inteira, não tem problema. Então, coisas que a perna está dobrada, aí sim, de repente fazer um volume, depois separar no outro. E eu preciso fazer algum elemento, como se fosse uma metáfora do boneco, que eu tenho uma articulação, como o joelho, por exemplo, eu sou obrigado a fazer uma esfera, ou sou obrigado a fazer algum ornamento que faça essa junção? Não, não necessariamente. Se você achar que isso facilita para o teu desenho, lembrem, tá? O processo todo ele é para facilitar a ideia da construção do desenho. Então, apesar de ser algo burocrático para alguns, não faz sentido a gente criar etapas a mais simplesmente para criar detalhes que não vão ser utilizados. Então, não é essa a ideia, tá? A ideia é justamente criar um processo progressivo, onde cada uma dessas sequências, então, sequencialmente, vocês fazerem cada uma das etapas para elas serem reutilizadas novamente em cada uma dessas fases. Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa. Por enquanto, acho que não. Muito bem. Uma outra que me agrada bastante é essa, tá? Então a gente já consegue ter, apesar de nesse caso específico já trabalhar alguma parte da curvatura, tá? Coisa que ainda não é necessário, lembrando, tá? A gente não precisa ter essa curvatura da coxa, essa curvatura da panturrilha, do braço, do tronco, etc. Mas só para dar uma ideia dessa questão do conjunto de peças. Então, como se fosse simplesmente um cilindro para o braço, um cilindro para o antebraço, um cilindro para a perna, enfim, para o tronco e assim por diante. Então, a gente vai trabalhar como se fosse um manequim, tá? A gente consegue destacar cada uma dessas partes, mas ainda nessa estrutura bastante simplificada, tá?
Então, de cilindros, formas, volumes geométricos bastante simplificados ainda. A gente ainda não está muito preocupado com a forma. Lembrando, segurem, teremos outras etapas, tá? Beleza? Então, a gente vai simplesmente pegar a estrutura que até então é simplificada e vamos colocar volumes por cima. Como eu disse anteriormente, tá? Uma das vantagens que a gente tem do digital é literalmente pegar essa sobreposição de camadas, e nesse caso não tem problema, tá? Deixa eu explicar. Você vai fazer uma das primeiras etapas, a estrutura simplificada. Então você construiu o teu desenho. Tá lá o boneco de palito com o tronco, o quadril, a cabeça, com volumes tridimensionais. Beleza, você terminou esse desenho. A ideia de você fazer esse desenho todo bem estruturado e ter uma preocupação com a proporção dele é o seguinte, porque você pode utilizá-lo como base, depois simplesmente aplicar uma nova camada e por cima desse desenho estabelecer os volumes. Às vezes eu vejo também, e aí acaba tendo uma interpretação errada, que eu preciso fazer desenhos do zero todas as vezes. Isso perde o sentido, tá? Lembrem, é algo sequencial. A partir do momento que vocês ignoram esse primeiro desenho para fazer outro, simplesmente virou um processo burocrático. Ou seja, etapa 2. Agora eu vou ter que fazer os volumes geométricos e eu vou me basear no nada. Eu vou simplesmente olhar a referência e fazer os volumes. Ué, você já não fez a estrutura simplificada, por que você está jogando isso fora? Então, isso meio que perde o sentido, tá? Então, tem uma ressalva em relação a isso. Ah, professor, eu vou fazer manual. Tem como fazer isso no manual? Tem. Como que eu poderia fazer? Algumas formas, tá? Você pode simplesmente passar isso a caneta, e aí depois colocar uma folha por cima, desde que a gramatura não seja muito grande, coloca uma folha por cima para você a ponto de conseguir enxergar essa base. Quem tiver alguns recursos, tá? Mesa de luz, então você colocar uma mesa de luz porque vai dar essa iluminação, você vai conseguir ver melhor. Ah, professor, eu não tenho esse tipo de recurso. Você tem celular, não tem? Legal, coloca o celular, então uma tela branca, ela vira uma mesa de luz. Então já automaticamente você. É uma mesa de luz pequena, tá? É verdade, mas não deixa de ser uma mesa de luz. Vai ter que fazer parte por parte, né? Que seja só para rascunhar. Lembrando, tá? Toma cuidado só com o registro da folha, para a folha não ficar deslizando e você acabar fazendo um negócio meio Picasso, né? Cada uma das partes ali desconexas, mas só tomar esse cuidado. Às vezes, simples fita adesiva num cantinho da folha só para ela não ficar correndo. E aí pode utilizar o próprio celular. Teve um aluno guerreiro, tá? E eu reforço, tá? E até o próprio celular eu tenho minhas ressalvas. Tipo, se vocês tiverem película, melhor. Mas tomem cuidado, tá? Principalmente quem tem a mãozinha de chumbo aí, pode acabar riscando a tela, tá? Teve um aluno que, eu posso colocar simplesmente a folha em cima da tela do computador e fazer. Pode, mas eu não me responsabilizo por quem for riscar a tela, tá? Então, quem for riscar o monitor, eu não sei o quanto de força que vocês vão aplicar até estragar a tela. Não é uma boa ficar rabiscando em cima da tela do monitor, tá? Então, mas teve um aluno que fez, deu certo, que bom, mas eu não indico, tá? Eu não indico, não me responsabilizo de forma alguma por equipamentos destruídos no processo, mas eu digo que o celular eu acho menos pior, até porque se vocês controlarem também a força, tá? Então, muita coragem. Eu digo e reforço, tá? Eu não recomendo. Se vocês quiserem fazer, beleza, mas eu não recomendo. O Pamela está reforçando que justamente tem alguns aplicativos que já transformam mesa de luz, fantástico. Então, a gente pode tentar sugerir alguns também, com a ressalva, tá? Eu digo e repito, ressalva aí para quem for aplicar muita força, pode acabar também riscando a própria tela do celular. Então, o professor mandou usar o celular. Não, não mandei nada, disse que é possível. Eu ainda fico no processo tradicional de aplicar a estrutura simplificada, às vezes até tirar uma cópia, imprimir o que for, passar essa caneta, depois colocar a folha por cima, enfim, depois eu vou dando algumas outras dicas. Muito bem, seguindo, então essa parte do conjunto de peças montáveis, tá? Só para entender que a gente ainda está trabalhando com volumes bastante simplificados, mas só para ter essa ideia que a gente está começando a encorpar o desenho. Então, um desenho que era um pouco mais de palito vai começar a ganhar volumes tridimensionais. Muito bem. A gente vai seguir para o último passo, tá? Esse último passo é um pouco confuso, então vou tentar explicar ele com calma e vocês podem perguntar à vontade. E aí também lembrando que para atividade a gente vai ter acompanhamento.
E aí eu digo e reforço, tá? É importante, não necessariamente que vocês participem do acompanhamento, mas que pelo menos vocês compartilhem as etapas que vocês estão fazendo para a gente ir olhando e dando dicas e sugestões. Então, evitem coisas como, por exemplo, eu vou fazer toda a atividade até o final e depois vou mostrar, tá? Isso é muito arriscado, porque se você, por exemplo, errou as etapas intermediárias, corre o risco de você ter que refazer toda essa etapa, perder tempo, tá? Fazer isso à toa, ou ainda mais crítico, você já errou as primeiras etapas. Então, todo o processo se perdeu, tá? Então, o que eu digo, não é obrigatório, mas é interessante que vocês compartilhem essas etapas que vocês estão fazendo, ou pelo menos fica a ressalva, eu não quero compartilhar meu desenho, eu tenho vergonha, não sei o quê, não tenho tempo, seja qual for o motivo, pelo menos acompanhem o que os outros estão fazendo. E aí, nesse caso, é importante que alguém compartilhe, né? Até porque se ninguém compartilhar, a gente não vai ver nada de ninguém, aí complica. Mas se tiver alguma alma caridosa que consiga compartilhar essas etapas, pelo menos num tempo hábil, para que os outros consigam olhar e fazer também, é sempre interessante. Até porque isso vai desmistificando cada uma das etapas, o que é necessário fazer, de que forma fazer, e aí vocês vão entendendo um pouco melhor o processo. Eu diria que é uma atividade que ela exige muito essa parte colaborativa. Vocês enviarem coisas, a gente dá um feedback, vocês refazerem coisas desse tipo, tá? Tá, e o Mike reforçando o nosso canal do Discord, legal, valeu, Mike. Muito bem, vamos para o último. Então, o que é esperado, né? Então, o que é esperado basicamente é trabalhar a penúltima etapa que vimos, tá? Então, a última etapa que vimos, que na verdade é a penúltima do processo, dessas formas simplificadas e chegar no resultado propriamente dito. Mas não é isso que a gente quer, tá? Não é isso, e até já tentando desconstruir essa ideia no início. Primeiro, acabamento. A gente não vai trabalhar acabamento agora, tá? Não vamos. Então, corpo, quem estava buscando isso na disciplina, não via a hora de trabalhar o acabamento de luz e sombra em corpo. Sinto decepcioná-los. Não vai ser agora, tá? Então, a gente não vai trabalhar acabamento, luz e sombra. Ah, e agora? Eu queria tanto trabalhar luz e sombra. Não se preocupe, vocês vão trabalhar bastante isso nas próximas atividades. Nessa, não. Então, nessa vocês não vão fazer. Nessa em específico vocês não vão fazer. Mas vocês vão fazer muito luz e sombra ainda. Fiquem tranquilos. Está guardado para vocês. Vai chegar a hora. Mas nessa agora, não. A gente não vai chegar. Outra coisa. A gente não vai chegar nessa definição de desenho. Apesar de estar baseado no realismo, a gente não vai chegar nesse desenho realista de corpo. Não é esse o objetivo final, tá? Até porque, e eu reforço, é por isso que essa última etapa é um pouco confusa, tá? Não é necessariamente nisso que a gente quer chegar. E aí eu vou explicar. Tá, beleza, mas o que é então? Essa é a pergunta. Vamos tentar entender. Então a gente está estruturando o desenho, tá? E aí, lembrando, estamos com formas volumétricas simples, cilindros, enfim, caixas, o que for. Então, ainda tudo muito simplório, ainda temos essa ideia de volumetria, mas não temos os detalhes, os contornos, essas reentrâncias, características de um corpo bem definido, tá? Ainda não temos. Então, isso é o que a gente encontra muito por aí, tá? Nessas abordagens. E o que eu quero fugir um pouco é justamente tentar chegar nesse passo, que é o passo de um personagem um pouco bem simplificado, como um boneco de madeira, propriamente dito, tá? Então ele tem partes muito simplificadas e de repente já dá esse salto numa anatomia bem feita, com luz e sombra aplicada, sabe? Não é essa a ideia. Então a gente vai tentar chegar em algo intermediário, nem 8 nem 80. A gente não vai sair disso para isso, tá? Não é essa a ideia. Porém, a gente tem uma preocupação maior em tentar refinar isso. Ou seja, a gente vai pegar esses volumes geométricos muito simplificados e vamos começar a trabalhar um pouco mais esse volume. A gente vai conseguir. Pensa que numa modelagem a gente está trabalhando um low poly para algo mais detalhado. Para quem não sabe o que quer dizer essa metáfora, basicamente a gente vai pegar um modelo que ainda é muito simplificado para algumas coisas que já traduzem um pouco melhor essa volumetria. E a partir disso, a gente vai refinando cada vez mais.
Como eu disse, a gente não vai chegar nesses limites, se preocupar com estrutura de osso, construção do corpo propriamente dita. Até depois vocês vão ver que, por a gente utilizar referências que são pessoas musculosas, tá? Dessa falsa impressão também que obrigatoriamente são passos que a gente vai trabalhar a estrutura muscular da pessoa. Apesar de ser coisas parecidas, até porque, como eu disse, são referências que as pessoas têm o corpo muito definido, e isso pode acabar confundindo um pouco, dar essa falsa impressão que a gente está trabalhando a estrutura muscular propriamente dita, mas não é. É porque essas pessoas têm os músculos muito à mostra, mas a gente está simplesmente trabalhando uma ideia da tridimensionalidade mais definida. E aí, mais uma vez, assim, utilizando a metáfora do Bridgman, tá? Imagina que a gente está criando essas partes, e aí vejam, por exemplo, a quantidade de partes muito maior, tá? Do que necessariamente só utilizar um cilindro. Então a gente vai utilizar várias peças, é um quebra-cabeça de 100 peças, que a gente vai começar a encaixar cada um desses volumes para criar uma ideia da tridimensionalidade melhor trabalhada, desde que isso seja necessário e visível nas referências que vocês utilizarem. Então, é aquela história. Se a gente não consegue identificar essa volumetria naquela foto, naquela área em específico, vocês não vão criar algo do nada que não se enxerga ali, simplesmente para ela existir. É literalmente o que está ali na foto. Então, é tudo muito confuso ainda, mas a gente vai tentar chegar lá. Natal, Oi. existe alguma preferência por fazer a caixa torácica? Se seria aquele formato oval ou formato de cubo, ou tanto faz as duas técnicas? Eu, na verdade, uso um pouco dos dois, sabia? Porque agora é difícil também explicar o que eu uso. É mais fácil mostrar do que necessariamente explicar. Mas o que eu uso, basicamente, eu gosto dela. Ela é mais curva, mas ela é curva como se ela fosse um brinquedo de madeira. Então, apesar dela ser curva, essa parte chanfrada do meio, né, então vamos pensar numa metáfora de pulmão, por exemplo. Então, nessa estrutura aqui, essa parte eu faço toda orgânica, mas esse chanfrado do meio eu faço ele simplesmente reto, até porque embaixo também eu faço reto, porque quando a gente enxerga isso rotacionando, eu consigo essa base, então, chanfrada, ou essa parte do meio, quando rotaciona, também chanfrada. Então, é opção minha, mas assim, tem um padrão? Não, aquilo que vocês estiverem mais confortáveis em fazer. Sugestão, tá? E aí vale. Para quem nunca fez e quem quiser experimentar, de repente vale só fazer desenhos de tronco soltos, tá? Desenhos de quadril soltos. Que modelo vocês acham mais legal? Que modelo vocês acham que representam melhor a tridimensionalidade? Importante. Eu gostaria de uma opção, seja ela qual for, mas que ela consiga traduzir bem essa ideia de tridimensionalidade, que eu consiga entender como que está isso reto, como é que isso está inclinado para cima, como é que está inclinado para baixo, como é que isso está na lateral. Então, se eu conseguir entender essa rotação desse elemento, beleza. Agora, se for algo muito simples, e é o que eu entro na ressalva, o problema não é o simples em si, é o problema desse simples não conseguir traduzir como é que isso está posicionado no espaço, tá? Então, simplesmente, eu não consigo entender essa rotação dele tridimensional. Ah, então eu vou literalmente fazer uma caixa. Não precisa ser uma caixa, tá? Mas só entender que quando eu rotacionar, eu preciso entender que isso está girando. Então, seja para cima, para baixo, para os lados. Então, tem essa exigência só. Mas o desenho em si, vocês vão decidir. Não tem um gabarito, tá? É uma resposta meio covarde, tipo, não tem resposta certa, né? Mas é mais ou menos isso. Dessa etapa da construção tridimensional, tá? A melhor metáfora que eu dou é que, e aí, vamos tentar utilizar supermassa, massa de modelar, argila, o que for, que vocês tenham esses elementos orgânicos, tá? Por que que isso é importante? Vocês vão pegar aquele passo que vocês fizeram anterior, lembrando, é sequencial, tá? Então, naqueles passos dessas etapas menos definidas, então com cilindros, coisas mais retas, mais geométricas, agora vocês vão pegar essa argila e vão aplicar por cima dessa forma para conseguir definir melhor os volumes.
Agora a gente já vai ter uma curvatura melhor de braço, a gente já vai ter uma curvatura melhor de perna. O quadril pode se assemelhar basicamente já ao corpo da pessoa, mesma coisa do tronco. Então já começamos a ter uma visão de cintura que até então era inexistente, era simplesmente um vazio, era algo aberto, né? Então agora a gente já consegue ter essa estrutura, ou seja, a gente consegue já trabalhar toda essa parte estrutural do corpo, mas ainda assim não chegando no corpo propriamente dito, só chegando numa visão tridimensional. E aí, reforçando, a gente consegue trabalhar esses elementos tridimensionais, e aí isso vai juntar um pouco das coisas, tá? E eu reforço. A gente ainda não está preocupado necessariamente com a estrutura muscular. A estrutura muscular meio que vai ser consequência, tá? Então, tentando ver algumas etapas aí. E vocês vão identificar isso em muitas das fotos, tá? Então, vocês vão fazer uma estrutura geométrica bastante simplificada e depois vão detalhar isso mais. Se vocês conseguirem chegar em algo que seja no exemplo 2 ou até mesmo 3, lembrando, não precisa dessas linhas, tá? Dessa parte tridimensional, como os elementos tridimensionais, simplesmente dos volumes. Se vocês conseguirem trabalhar isso de uma maneira que é possível identificar essa volumetria nos desenhos de vocês, beleza. Esse é o objetivo da etapa, tá? Então, mais uma vez, coisas mais trabalhadas, mais orgânicas, mais definidas. Não é por acaso que temos vários fortões e fortonas lá, justamente para ter isso muito bem definido para vocês identificarem melhor. Então, como são pessoas muito fortes e com corpos muito definidos, isso é bastante visível. Vale a regra lá inicial, tá? Escolham as referências que facilitem esse processo para vocês. Volto a dizer que agora vocês têm uma visão mais global, né? Volto a dizer, é importante lá no início, antes de começar, tentem avaliar essas imagens que vocês escolheram, das 5 imagens que vocês escolheram, se é possível fazer cada um desses passos em cada uma delas. Vocês conseguem visualizar essas etapas em cada uma delas? Ah, essa aqui, beleza, essa também, essa também. Opa, essa aqui eu já acho que não. Tem algumas partes aqui do corpo que. Daí eu volto a dizer, por exemplo, aquela referência que a mulher está toda no escuro, o porquê que aquilo não é uma boa? Justamente nessa etapa, porque essa etapa vocês vão tentar entender. Deixa eu colocar um outro exemplo. Vocês vão tentar entender essa metáfora. Pega a imagem da direita, por exemplo, as duas imagens da direita. Como que vocês vão conseguir se basear essa estrutura geométrica mais definida, essa volumetria, essa tridimensionalidade melhor, se a tua imagem de referência é simplesmente uma mancha preta, sabe? Então, é impossível, não é que é impossível, mas é que dá muito trabalho. É aquela história, facilita a vida de vocês. Então eu vejo às vezes, isso eu vejo bastante, tá? Não sei porquê, mas eu vejo bastante. O aluno às vezes teima, não sei se é porque ele escolheu e aquilo e ele ignorou completamente esse meu conselho de, olha, tenta avaliar primeiro antes de fazer. E não, ele foi fazendo e chegou lá no final, se lascou e insistiu, sabe? Falou, não, agora eu escolhi essa, fiz até essa etapa, agora eu vou seguir essa até o final. E é o que eu falo, às vezes dá essa falsa impressão que jogar fora e começar de novo vai tomar muito do tempo dela, mas às vezes ela perde muito, mas muito mais tempo tentando compreender essa tridimensionalidade do volume de coisa que não dá para enxergar, do que simplesmente começando do zero. Então eu sei que é horrível tá, essa coisa de ter que desista disso, e às vezes eu falo literalmente, olha, pegue outro exemplo. E a pessoa ignora, porque ela não quer recomeçar. Então, segue a regra, tá? Antes de iniciar, as referências que vocês escolheram, tentem avaliar todas as etapas primeiro, para depois literalmente pegar aquela imagem como uma definitiva e realmente iniciar o processo. Até porque pode até acontecer, isso não garante, tá? Isso não garante que eu tenho garantia total, sucesso total, agora que essa imagem não vai me dar trabalho. Não é isso, tá? Ela vai te dar trabalho, não se engane. Mas justamente para não chegar em alguma das etapas e falar, pô, agora eu não sei fazer. Então é uma coisa assim que talvez te dê trabalho, talvez seja desafiador, mas que ainda assim não vai cair nesse beco sem saída. Então assim, olha, vai ser trabalhoso, mas dá para fazer. Do que aquela imagem que não tenho referência nenhuma. Tem uma outra que é, eu lembro dessa mulher que está toda escura, como eu mostrei para vocês, tem uma outra que está toda prateada, que também não diz muita coisa, e tem uma ou outra imagem ali que é um pouco mais confusa, tá? E é o que eu disse.
Não tem exemplos favoritos, até porque, por que você deixa aquelas imagens lá no meio? Tem pessoas que gostam, fazer o quê? Não são as minhas favoritas, mas também não é aquela história. Todas as imagens escolhidas são as minhas favoritas, até porque não faz sentido colocar só do meu gosto. Mas não tem uma exigência, tá? Até porque se é uma opção, vocês podem escolher. Eu só digo assim: facilitem a vida de vocês. Avaliem primeiro todas as etapas e depois que chegar essa decisão que, essa aqui eu consigo fazer, essa aqui eu consigo fazer. Mais uma vez, não é que não vai te dar trabalho. Trabalho todas vão dar, tá? Não tem como se enganar. Então, é uma atividade trabalhosa. E é uma atividade que eu reforço desde agora. Não deixe para a última hora. Não deixe para a última hora, porque não dá tempo. Mike, reforça aí, Mike. Então, a gente fala, tá? A gente fala, a gente repete, mas acontece. Acontece. Vai ter a galera que vai deixar para a última hora e eu reforço já desde hoje. Não vai dar tempo, tá? Não vai dar tempo. Ela exige, tá? Não é algo assim do outro mundo, mas ela exige. E o problema dela, querendo ou não, é que por ela ter esse caráter sequencial, ela te obriga a fazer as etapas literalmente na sequência. Então, se você tentar fazer já o desenho final pulando as etapas iniciais, perde todo o contexto, tá? Então, é como eu disse, cada uma das etapas não é simplesmente para criar essa burocracia, é para facilitar o processo. A partir do momento que vocês já pulam para as últimas etapas, perde um pouco de sentido, tá? O que a gente teve já de experiência nos semestres anteriores foi de criar uma outra etapa que depois eu vou falar a respeito dela. Não vou falar hoje, tá? Mas eu vou falar depois a respeito dela. É que a gente teve um entrave e, infelizmente, era uma das etapas iniciais e depois, por conta disso, perdeu um pouco essa ideia que acabou pulando etapas e aí fere um pouco dos princípios dessa atividade, justamente fazer dessa maneira sequencial. Mas muito bem, sem confundi-los, tá? Então, o que a gente vai fazer? Reforço, tá? Esse último passo, apesar de se aproximar muito, a ideia não é a gente fazer essa estrutura muscular, tá? Não é isso. Como eu disse, as pessoas são muito fortes, têm corpos muito definidos, isso pode acabar confundindo, mas a gente vai estar se baseando mais na estrutura tridimensional do corpo, nessas nuances da tridimensionalidade, do que necessariamente dessa estrutura muscular, tá? Não estamos querendo reproduzir os músculos, queremos reproduzir a volumetria do corpo. Então, conseguir aquela parte que está mais simplificada através de volumes mais simples e aplicar aí volumes mais orgânicos, mais definidos, coisas desse tipo. Lembrando, não vamos aplicar luz e sombra, tá? É algo ainda muito no traço, então vamos tentar trabalhar essa tridimensionalidade toda ainda só no contorno, tá? Então é algo também desafiador. Muito bem, vamos listar, né? Vamos fazer uma listagem, depois eu vou para perguntas e respostas. Muito bem. Da listagem. Fizemos, tá? Escolhemos as referências, fizemos a estrutura simplificada. Depois, a gente trabalha nesses volumes geométricos, e aí, através deles, a gente cria essas partes. Eu coloquei parte 4 ali, mas é parte 3, na verdade. Eu pulei o número, mas enfim, depois eu corrijo. Então, esses volumes, tá? A gente vai criar volumes ainda muito simplificados, então são formas volumétricas simples, que vão literalmente trabalhar uma volumetria no corpo. Então não tem problema nesse caso vocês utilizarem a própria estrutura de tronco e quadril que já estava feita, não tem problema. Quem quiser utilizar já algumas etapas para conseguir definir um pouco melhor a desenho, tá? Estruturas de barriga, esse tipo de coisa que ainda não existe, tudo bem. Mas como eu disse, se quiser deixar esse vão ainda, não tem problema. Então, dos 3 desenhos, tá? Quiser se basear nesse do meio, não tem problema, tá? Então pode ser algo mais simples. O que eu digo só que o do meio não está completamente correto é que os volumes de braço e antebraço, por exemplo, poderia ser mais definido. Então essa coisa de você conseguir deixar mais largo, por exemplo, então tanto o braço quanto o antebraço para estar tá mais fiel à referência, beleza? Mas pode ser uma estrutura ainda bastante simplificada, tá? A gente simplesmente está criando uma volumetria, mas ainda não tem detalhes disso. Então, exemplos, tá? E aí eu gosto desse, por exemplo, que trabalha essa metáfora de boneco, lembrando que ainda não precisa ter essa curvatura, tá? Pode ser algo mais chanfrado, mais reto, mas é bem baseado nisso, tá? Então são peças, imagine como se fossem peças de encaixar.
Beleza? Então, esse eu acho uma boa metáfora para quem for trabalhar, lembrando que não precisa ser algo tão orgânico, tá? Pode ser simplesmente mais reto, mais chanfrado. Muito bem. Então, 5 referências, 5 desenhos simplificados e depois estamos fazendo esses volumes geométricos ainda simples em 3. Eram 5. Desses 5, vocês vão escolher 3 e seguir com 3 deles. Então, não é obrigatório fazer mais dos 5. Vocês já fizeram a estrutura simplificada de 5. Vocês vão pegar lá o melhor que vocês acharem, ou pelo menos o que facilitem a vida de vocês. Pega esses 3, segue com os 3. Então, esses volumes geométricos simples de 3 dos 5 desenhos feitos anteriormente. Lembrando, é importante que vocês façam de uma maneira sequencial, ou seja, esses 3 desenhos obrigatoriamente sendo feitos utilizando como referência os desenhos anteriores, tá? Mesma coisa para a próxima etapa. Então, a etapa 4, na verdade, parte 4, não 5. A gente vai literalmente pegar, fazer toda aquela discussão de trabalhar a volumetria melhor, aquela coisa toda que eu já falei até agora para vocês, e a gente vai seguir e avançar para justamente a ideia, tá? E aí, principalmente ressalvo para quem quer fazer por cima, não é essa ideia. Não é pegar simplesmente o corpo lá da pessoa, a foto do corpo da pessoa e fazer um contorno por cima. Não é essa ideia, tá? De repente você pode até conseguir uma silhueta bem feita, mas não é esse o propósito. Tá? O propósito é justamente a gente ter um modelo tridimensional melhor definido. Então, se vocês forem pegar, eu acho que um bom slide de referência é aquele que a gente tem os bonecos. Então, por exemplo, aqui tem um boneco de madeira que é extremamente simplificado, que poderia ser o passo anterior, e depois tem aqueles bonecos mais detalhados, com aqueles volumes de corpo melhor. Então, eu diria que é uma boa metáfora essa, pegar aqueles volumes mais simplificados e depois ter o outro ali com os volumes mais definidos. Então, uma boa metáfora de passo 3 e passo 4 é justamente aquele. Partes mais simplificadas e depois partes mais detalhadas. Então, justamente trabalhar essa definição dos volumes, e não necessariamente simplesmente uma line art das fotos. Dos 3 desenhos de volumes geométricos simples, a gente vai seguir com apenas um. Então a gente vai pegar esses 3 desenhos, vai ver qual é o melhor, vai seguir com um para essa última etapa. Ou seja, 5 no primeiro passo, 3 depois na parte dos volumes geométricos simples e depois no final apenas um, tá? Ou seja, apenas um desenho a gente vai seguir com essa parte mais detalhada. Como eu disse, é algo que pode apavorar no primeiro momento, mas que nem é tudo isso, tá? Se vocês forem juntar o pacote todo, logicamente que são vários desenhos, mas a parte de dificuldade vocês vão seguir literalmente com apenas um desenho até a última etapa, tá? Então esse um desenho com parte mais detalhada. Referências, aquela coisa toda, estrutura, enfim, vamos tentar dar uma geral, tá? Vamos escolher as 5 imagens de referência. Dessas 5 imagens de referência, vocês vão fazer 5 desenhos com a estrutura simplificada, lembrando, braço, perna, tudo de palito, mãos e pés vocês decidem. Importante, tronco e quadril tridimensional, dando aquela ideia de tridimensionalidade, aquela coisa toda, cabeça também. Depois vão seguir com volumes geométricos simples, vão pegar o mesmo desenho da estrutura de vocês, vão criar cilindros ou outras formas que vocês quiserem, para conseguir trabalhar uma volumetria próxima do que está nas fotos, tá? Então, questão de espessura, aquilo tudo está bem mais próximo da foto. E depois, no último passo, vocês vão trabalhar mais essa volumetria para dar uma ideia de tridimensionalidade. Então, imagina que vocês estão modelando esse personagem, estão fazendo ele em argila, vocês estão definindo mais os volumes, lembrando que não vamos utilizar luz e sombra, apenas line art. Tá? Então, tem que dar essa ideia de tridimensionalidade só no traço. Para quando? Uma excelente pergunta, né? Dia 18. 18 de novembro. Não é muito longo, mas também não é negócio para amanhã, né? Então, é razoável. Segue a dica, tá? Quem for fazer no dia 18 é puxado. Quem for fazer no dia 18 é puxado. Quem for tentar fazer um pouco antes, tá? Quem quiser. Eu nunca recomendo, tá? Até porque eu acho que feriado é para descansar, mas quem quiser aproveitar o próprio feriado para fazer, beleza, é possível. Agora sim, dúvidas. Tem alguns materiais, tá? Que depois eu vou recomendar para vocês. Tem alguns montes aí para vocês verem.
podem auxiliar no processo. Treino e paciência são elementos fundamentais também para essa atividade, tá? Digam lá, dúvidas. Se ninguém tem dúvida, eu vou aproveitar e vou me adiantar, tá? Assim, sugestões, reforço. Não criem esse ar de mistério, tá? Então é importante que fiz um passo, seja ele qual for, compartilha. E aí, tá na linha certa? Tá mais ou menos isso? Tá algo muito parecido com o que a gente fez em perspectiva, tá? Não deixem isso guardado, porque a chance de dar errado algo no processo, tá, é sempre perigoso. Então, mais uma vez, eu não gosto de obrigá-los, tá? Não gosto de obrigá-los a mandar o desenho de vocês, mas é importante que vocês confiram se as etapas estão corretas e, como eu disse, para quem não for compartilhar, fica de olho justamente no avanço dos colegas para ver se realmente o que eles estão fazendo, se é o jeito próximo que você está fazendo também, coisas desse tipo. Então, Douglas, é assim. Deixa eu tentar ver. Eu falei dos bonecos de madeira. Vou tentar achar aqui rapidinho. Eu tenho certeza que está na aula passada, mas essa aqui eu não, é tanto slide na minha cabeça que eu não lembro mais. Acho que está aqui. Pronto. Pronto, vamos lá. Não é literalmente isso, tá? Mas só para vocês entenderem. Eu me baranei com os números lá, mas vamos entender o seguinte. Então, a escolha de referência é uma, depois vocês vão ter 3 etapas de desenho, beleza? A primeira etapa, estrutura simplificada. Eu acho que essa de todas é a mais tranquila para vocês entenderem. Lembrando, tronco e quadril tem que ter aquela tridimensionalidade, coisas afins. Beleza. O segundo desenho que vocês vão ter que fazer. Formas volumétricas simples. São bidimensionais? Não é que eles são bidimensionais, é que são formas simples. Então, por exemplo, o boneco de madeira. Não é que as formas dele não são tridimensionais, é que são volumes simples. Então, é um cilindro simples. É, sei lá, uma esfera simples. Então, são volumes que não têm esse detalhamento, mas são volumes. Então, sim, temos uma representação. Por não ter luz e sombra, às vezes a gente tem essa falsa impressão que são bidimensionais, mas não são, eles denotam volume. Então, dependendo da forma de vocês, e isso vai literalmente depender muito da pose que vocês pegarem, das fotos que vocês pegarem, mas se a pessoa tiver curvada, qualquer outra coisa que ela tem essa tridimensionalidade à mostra, mesmo essas formas simples vão ter que demonstrar isso. Isso, inclusive, vai ter que ser demonstrado até no passo anterior. Na estrutura simplificada, lembre, toda aquela parte da estrutura de tronco e quadril já tem que mostrar uma relação de tridimensionalidade. Por mais que os braços e pernas sejam apenas de palito, já tem toda uma tridimensionalidade de tronco e quadril. Então, isso já vem desde o passo anterior. Nesse agora, vocês vão estender isso às outras partes do corpo, como, por exemplo, braços e pernas, que até então era só palitos. Então, já tem uma mesma preocupação que tinha anterior do tronco e quadril, agora para braços e pernas também. Depois, o final, aí sim vai ser um elemento já bem mais trabalhado. Então, a gente vai detalhar mais esses volumes. Mas não quer dizer que simplesmente no último passo isso ganha uma tridimensionalidade. Não. A tridimensionalidade ela sempre existiu, desde o passo 1, lá atrás. Desde a estrutura simplificada, a gente já tinha uma tridimensionalidade. A diferença é que isso foi ganhando cada vez mais detalhes. Então, a gente foi aplicando cada vez mais detalhes, onde vai chegar no último passo, a gente vai ter isso bem detalhado. Mas a volumetria, ela existe em todas. Beleza? Legal. Qualquer dúvida também, tá? Principalmente esse último passo, tá? Como eu disse, ele não é tão trivial assim, eu entendo. É interessante que vocês consultem, tá? Então, mostra o exemplo de vocês. É isso aí, eu tenho que detalhar mais. E vão ter casos muito clássicos, assim, que a pessoa vai acabar fazendo a line art do corpo e não é isso. Ou casos como esse, a pessoa fez a estrutura muscular, que também não é isso, tá? Como eu disse, as referências são pessoas muito fortes, com corpos muito definidos, dá essa confusão, mas não é literalmente a estrutura muscular, tá? É justamente a tridimensionalidade do corpo. Uma coisa está associada à outra, mas não é necessariamente a mesma coisa. Beleza? Mais dúvidas?
Depois vou compartilhar o material com vocês. A única coisa que eu vou fazer, eu divido, tá? Então eu divido em 2 aulas, onde, em teoria, a aula de hoje é a estrutura simplificada e a aula de quinta, que logicamente a gente não vai ter encontro síncrono, mas só para entender que a aula de quinta vai ficar com esse conteúdo da parte da estrutura dos volumes, tá? Então isso é separado só para não confundir, mas que a gente já está vendo isso tudo hoje. Tranquilo? É aquela coisa, tá? Eu entendo que a gente ainda está no campo das ideias. Depois, quando vocês começarem a fazer, eu entendo, mas pô, o professor perguntou na aula, ninguém tinha dúvida. As dúvidas vão surgir, tá? É fato, isso é esperado. E aí, eu entendo os afazeres de vocês também, que não vai ser fácil, e não são raras as vezes que chega, sei lá, quinta-feira, e aí, alguém começou e ninguém começou, eu entendo, tá? Algumas pessoas só vão conseguir pegar isso no final de semana, e olhe lá. Então, eu entendo completamente, tá? Mas eu digo e reforço. Não deixe para a última hora, tá? Porque realmente não só fica pesado, acaba sendo um volume, pela quantidade de desenhos, acaba sendo um volume grande, mas é justamente que por ser etapas sequenciais, depois, se acabar fazendo isso na correria, vocês não conseguem absorver muito bem esse conjunto de informações. Então, às vezes, são pequenos detalhes, tá? Que acaba demorando um pouco mais. Espera aí, telefone de novo. Só um minutinho. Eu acho que, pô, sacanagem, bugou a minha câmera. Espera aí, rapidinho. Posso mostrar? Posso. Deixa eu ir lá. Eu não tenho um desenho propriamente dito, tá? Mas é só para vocês entenderem. Deixa eu tentar ver um melhor exemplo. Ó, bons exemplos são esses aqui, ó. Eu gosto desses, particularmente. Então, mas eu gosto daquela metáfora do Bridgman para vocês entenderem. É basicamente, ó, basicamente para a gente entender que são pedaços, volumes que a gente vai detalhando cada vez mais a forma, mas esse, por exemplo, se baseia muito em luz e sombra, que a gente não vai utilizar. Mas eu gosto dessa metáfora aqui, que é assim, vocês vão trabalhar esse conjunto de peças, onde através do conjunto delas sobrepostas, a gente vai ter uma coisa só, e aí você vai ter uma volumetria mais detalhada. É muito parecido com os bonecos que eu estava mostrando, aquela história, que a gente vai sair do boneco de madeira para um boneco mais detalhado. Então, justamente, a gente vai criar essa tridimensionalidade melhor definida. Isso não tem muito um gabarito, tá? Vai depender muito da imagem de referência de vocês, do quanto de detalhes que dá para enxergar na foto. E aí fica a ressalva às vezes, tá? É aquela coisa de trapaça, né? Assim, o aluno vem com aquela foto que está toda escura, está contra a luz, não dá para ver nada, fala, não dá para ver nada, professor. Então a volumetria ela inexiste. Não é bem assim, tá? E aí, pelo contrário, eu tenho uma opinião contrária, assim. Então peguem uma foto com uma iluminação melhor. Justamente a gente precisa enxergar esses detalhes. Então, já sabendo disso, já escolha uma foto que esteja bem iluminada, que dá para ver bem a tridimensionalidade do corpo e que você consiga explorar isso na última etapa. Então, fica a sugestão, tá? Então, eu peço desculpa, Vanessa, eu não tenho um exemplo propriamente dito, tá? Vocês precisam fazer dessa forma. Até porque é algo meio que proposital para vocês entenderem o processo de vocês, tá? Não vai ter um gabarito no desenho propriamente dito. Cada um vai encarar essas etapas de um jeito, e aí é legal, mais uma vez, de vocês compartilharem para vocês irem tendo uma ideia de como fazer.
e aí a gente vai atuando também, vai olhando, vai dando dicas, pode mexer nisso aqui, coisas desse tipo. Beleza? Mais dúvidas? Senão a gente encerra, pessoal. Então é basicamente isso, tá? Como eu disse, muito provavelmente na parte do desenvolvimento da atividade em si, vão surgir dúvidas. Sim, e agora? Será que o desenho do quadril o do quadril é assim, do tronco é assim, a relação entre eles é assim? Então vai ser um negócio colaborativo, tá? Não sei, manda lá, manda o exemplo, manda o rascunho, a gente dá pitaco, vai falando, vocês vão refazendo, coisas desse tipo. Como eu disse, vai ser algo muito parecido com a perspectiva, tá? Principalmente com essa última atividade que vocês fizeram, e aí a gente vai olhando, vai comentando, e até se necessário, a gente faz alguns acompanhamentos mais diretos. Então, o que a gente geralmente reserva, então, eu sei que quinta agora está muito em cima, mas de repente, se quinta-feira alguém quiser treinar, a gente fica lá acompanhando, vai olhando e vai dando comentários ali a respeito dos desenhos. Beleza? Bom, era isso. Obrigado a todos, tá? Vou estar compartilhando esse material. Qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato, principalmente para quem estiver conferindo o conteúdo gravado, tá? Se alguma etapa que não ficou muito clara, perguntem, tá? Como eu disse, vai depender muito da participação de vocês, então compartilhem os desenhos, compartilhem as atividades, a gente vai vendo, vai comentando e no final vai dar certo. É isso, obrigado, até a próxima, fiquem bem, fiquem com saúde, a gente vai se falando. Valeu, pessoal, obrigado. Obrigado Valeu, também. professor. Obrigado pela aula. Valeu, obrigado também, Pedro. Valeu, pessoal.